Fala galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William e hoje estarei ministrando uma aula de física para vocês. Nós vamos trabalhar um conteúdo muito legal. Nós vamos trabalhar as aplicações das leis de Newton. Nós vamos trabalhar hoje especificamente da força-peso e as leis de Kepler. Vamos começar a dar uma pequena introdução sobre as leis que regem o nosso universo. Então prestem bem atenção no conteúdo e vamos lá para a aula. Então lá, galerinha, principais forças da mecânica e aplicações da lei de Newton. Então veja lá o bonequinho do Newton ali, a maçãzinha caindo na cabeça dele. Uma cena bem aí tradicional dos livros de física que vocês acham e veem em todos os lugares. Então vamos lá. Força-peso. O que é força-peso? Vamos imaginar. Então ao soltar um objeto, ele vai cair para onde? Então eu vou pegar a minha caneta, que como fala no vídeo, fala ali na explicação, e vou soltar. Qual é a direção que vai para baixo? Ao soltar um objeto, a direção que ele cai é para baixo. Qualquer objeto que você soltar, ele vai cair para onde? Para baixo. Em direção aonde? Em direção ao solo. Esse movimento é provocado pela ação de uma força, que é conhecida como força gravitacional, que produz como efeito uma aceleração vertical também para baixo, a aceleração da gravidade. Ou seja, essa aceleração nos puxa para o centro da Terra, certo? Sempre para baixo. Então vamos lá. Nós temos ali o exemplo da bolinha caindo, sempre para baixo. E a aceleração da gravidade sempre puxa nós para o centro da Terra, para baixo, em direção ao solo, galera. A força-peso ela é o resultado da interação da distância entre os corpos que têm massa. Então, o corpo, para ter essa interação dessa força, precisa ter o quê? Massa. Essa interação pode produzir como efeito uma aceleração denominada de gravidade. A força-peso, que com toda força é uma grandeza vetorial. Lembre, pessoal, o que é uma grandeza vetorial? Grandeza vetorial é uma grandeza que precisa de direção e sentido. E é representada por GP ou GFP, por ser uma força, e é medida em newtons no SI. Então, essa força gravitacional, como é força, em Newton, como já foi falado, que toda unidade de força é Newton. Foi falado no bimestre anterior, pessoal. Então, na Terra, pessoal, a aceleração da gravidade de um corpo submetido a uma mesma força-peso tem um valor médio de 9,81 metros por segundo ao quadrado, ok? Então esse é um valor médio aí, mas para nós facilitarmos os cálculos, muitas vezes nós usamos 10 metros por segundo ao quadrado, mas não quer dizer que ela é 10 metros, a gente só usa o arredondamento. Aqui, basicamente, Curitiba ela é 9,79, então depende muito do local onde você está, a aceleração vai diminuindo. Então, por exemplo, a força-peso, a um ponto mais baixo, ela é 9,81. Quanto mais alto você for, menor será a sua aceleração da gravidade, porque você está numa certa distância do centro da Terra. Então, quanto mais distante você estiver do centro da Terra, menor vai ser a sua gravidade, pessoal. Então, note um ponto muito importante isso que estou falando para vocês. Qualquer corpo nas proximidades do Sol adquire a mesma aceleração durante a queda livre. Isto é, a aceleração da gravidade não depende da massa do corpo, o que foi demonstrado experimentalmente por Galileu Galilei. Então, o que Galileu Galilei fez? Ele pegou dois objetos de massas diferentes, um de massa maior e um de massa menor, só que esses corpos tinham o mesmo formato, e lançou eles de uma mesma altura. Ambos, experimentalmente, a gente viu que eles caíram o quê? Juntos, pessoal. No caso, a gente tem ali o elefante e uma formiga. Mas, será que o elefante e uma formiga caem ao mesmo tempo? Se eu pegar uma pena e uma bola de boliche, vão cair ao mesmo tempo? Não, porque nós vamos ter a resistência do ar. Aí, se nós criarmos uma câmara de vácuo, os dois objetos vão cair no mesmo momento. Faça o experimento, pegue uma caneta na sua casa e o seu caderno e solte no chão. E veja como eles vão cair juntos. Faça esse experimento aí na sua casa, uma caneta e o seu caderno, solte de uma mesma altura, ok? Com base na segunda lei de Newton, temos que uma força resultante Fr aplicada a um corpo de massa m produz uma aceleração a. Então, força resultante é igual a massa vezes quem? Aceleração.
Considerando que o corpo de massa m está próximo à superfície da Terra, sujeita somente à força P, que é a força peso, ele adquire uma aceleração com módulo igual ao da gravidade, a g. Assim nós temos força igual a massa vezes aceleração, então nós vamos ter peso é igual a massa vezes a gravidade. Professor, peso? Ah, eu vou na balança me pesar? Não, peso é diferente de massa, pessoal. Peso é uma força. Quando perguntarem para vocês qual é o seu peso, você tem que multiplicar ele pela aceleração da gravidade. Então, eu vou fazer, por exemplo, o meu peso. Eu atualmente estou pesando, minha massa é de 100 kg. Mas qual é o meu peso? Meu peso vezes 10. Então, meu peso vai ser 1000 newtons. Então, perguntarem qual é o seu peso? Você vai multiplicar por 10. Então, uma pessoa que tem 80 kg, qual é o seu peso? 800 newtons. Então, peso e massa são grandezas diferentes. Principalmente porque peso é uma grandeza vetorial e massa é uma escalar, ok? E peso é a massa vezes a gravidade. Então, cuidado com isso. Quando perguntarem seu peso, você multiplica por 10. Agora, quando perguntarem a sua massa, é a massa que você mede lá na balança, pessoal. Então, ele peso tem módulo, que é PMG, né? Peso igual a massa vezes a gravidade. Direção, da linha que une os centros de massa de um corpo e do astro M. De forma simplificada, costumo dizer que em direção da força, peso é vertical. Vertical para baixo. Sentido, do centro do astro. No caso, qual é o astro que nós vivemos? Planeta Terra. De forma simplificada, costuma dizer que no sentido da força, peso é para baixo. Agora vamos falar sobre as leis de Kepler, pessoal. Então vamos lá. Primeira lei de Kepler. O que é a primeira lei de Kepler? A lei das órbitas. Então, as órbitas dos planetas em torno do Sol são o que? Elipses, nas quais ocupa um dos focos. Quando nós vemos algumas coisas, alguns exemplos de sistemas que estão girando, por exemplo, o sistema solar, eles colocam em círculos, mas na verdade são elipses, pessoal. É errado falar que a órbita de um planeta é em círculo. A órbita de um planeta é em elipses. Então, o que é uma elipse, professor? A elipse ela fosse uma forma arredondada, um círculo mais achatado nas pontas. Então, veja só ali como funcionaria mais ou menos a órbita de um planeta. Então, ele está girando em torno de quem? Do astro principal, que é o Sol. Pessoal, isso gerou muita discussão ali no final da Idade Média. O pessoal falava que a Terra era o centro do universo, com a teoria geocêntrica. Aí veio Galileu e quebrou isso e disse que o Sol era o centro. Então nós tínhamos a teoria geocêntrica e depois nós viemos por uma teoria heliocêntrica. Nas órbitas elípticas, o ponto de maior proximidade entre o planeta e o Sol é chamado periélio. Então, quando o planeta está mais próximo do Sol, periélio. Quando ele está mais longe, afélio. Então, anotem ali, periélio, perto, afélio, longe. Então, nós temos ali o planeta, quando o planeta está mais longe do astro, é o afélio. Quando ele está mais próximo, ele é o periélio. Segunda lei de Kepler, ou lei das áreas. A área descrita pelo raio vetor de um planeta, linha imaginária que liga o planeta ao Sol, é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la. Então depende muito, pessoal. Olha aqui, nós vamos ter um movimento retardado. O que é um movimento retardado? Movimento onde a aceleração é diferente da velocidade. Diferente, sim, sinais contrários. Então a aceleração está diminuindo a velocidade, como se fosse um carro freando. E o movimento acelerado é um carro acelerando, aumenta a velocidade. Então, olha lá novamente, o tempo gasto, vejam só, olha como a bolinha passa mais devagar nessa área aqui. Então é esse tempo gasto. E aqui, ó, veja só que ele vai passar muito maior, mais rápido. Mas a área aqui é muito maior. Então ele fala que é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrever. Então a área, quanto maior a área, menor o tempo que ele vai passar ali. Quanto menor a área, menor vai ser o tempo. Então, a relação de área e tempo a gente tem da seguinte maneira. Cada planeta que mantém a sua velocidade areolar constante ao longo de uma sua órbita elíptica.
Então, observações importantes. Primeiro, a velocidade areolar é constante para cada planeta, variando, porém, de um planeta para outro. O módulo vetor de velocidade de translação de um planeta ao redor do Sol é o mínimo no afelio, o máximo no periélio. Então, quanto mais próximo, maior a velocidade. Mais longe, menor a velocidade. A reta que une o planeta Sol varre as áreas iguais em tempos iguais. Então, veja aqui que eu falei para vocês. No periélio, nós temos uma área maior, então nós vamos ter um tempo menor, uma velocidade maior. Aqui no afélio, nós vamos ter uma área menor e um tempo menor para fazer esse movimento. Então, a área 1 é igual à área 2. Essa área aqui é igual a essa área. Veja só que ele deu ali uma diminuída, pequena diminuída variação nas velocidades, pessoal. Agora nós vamos para a terceira e última lei de Kepler, a lei dos períodos. O quadrado do período t de revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. Expressando a lei em matemática, a gente tem que é uma constante, que o tempo ao quadrado sobre o raio ao cubo. O raio médio R em uma órbita elíptica é a média aritmética entre as distâncias médias máxima e a distância mínima do planeta em questão até ao Sol. Chamamos o período de revolução T o intervalo de tempo em que o planeta gasta em cada volta em torno do Sol. Então, cada volta em torno do Sol a gente chama de período. E o raio seria a distância que ele está do Sol, essa linha aqui, ó. Então, aqui nós temos uma linha menor no periélio e uma linha maior, uma distância maior no afélio. Então, o raio é a distância mínima mais a distância máxima divididos por 2. E é isso aí, galera. Bons estudos para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nós se vemos muito em breve nas aulas Zoom. Valeu, galera. Não esqueçam de fazer os exercícios propostos, pessoal. Beleza? Vamos lá, pessoal. Até mais. Até a próxima aula. Tchau para vocês, galera. Nós se vemos muito em breve.